de um crescimento aí até de repente virar franquia, mas também ao mesmo tempo ele não dispõe de capital para isso e ele já tem até um desenho para franquia. Então, realmente, a gente lida muito com sonhos das pessoas, e no momento a gente percebeu até que ele não tem ainda a visão que ele tem de Madeiro não se aplica ainda para a situação dele, né, porque Tá o Madeiro longe, ele né? banca, está longe, porque o Madeiro banca sozinho o seu crescimento, ele não tem franquias, né, então tudo que ele tem é dele, um ou outro que são parceiros, né. Sim, sim. Deixa eu ver Na se o Juliano... verdade, ele entrou. Ele pediu para entrar, eu aceitei, Ah, mas eu legal. caiu na Uhum. sala aqui. Ah, entrou aí, ó. Ah, entrou. Bom dia, Juliano, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olha, prazer, William. Tudo tranquilo, William? Graças a Deus, tudo ótimo. Então, Ju, eu já estava falando para ele mais ou menos do Horácio, né? Qual que é a situação dele, que ele tem hoje essa ideia de Madeiro, né? Então, o empreendimento dele hoje a gente percebeu que não tem a condição de crescer na mesma escala que o Madeiro, porque o Madeiro justamente ele faz o seu próprio crescimento, ele não conta com franquias, mas ao mesmo tempo o Horácio ele tem essa necessidade de crescer, de mudar, e aí o William já trabalha um tempão, né, William, com compra e venda de empresas, intermediação, e até se você puder falar um pouquinho do teu trabalho, William, para a gente até poder começar a fortalecer essa parceria, de repente, no que você consegue oferecer, e a gente, com os clientes aqui do escritório, também consegue aliar isso, né? Acho que independe da região aqui do país, a gente pode, de repente, combinar esses serviços e esforços. Sim, sim. Eu não vou falar de avaliação, porque a Alessandra é especialista, né, Juliano? Mas Aham. aqui nós desenvolvemos, né, a Direcional desenvolveu a parte comercial, tá? Para que serve o valuation. Então, hoje, através de algumas técnicas, métricas que nós estamos desenvolvendo, que são mais de 10 anos, nós também somos escritório de contabilidade. Hoje eu não atuo mais, atuo zero com contabilidade. Né? Minha parte hoje é 100% comercial. Eu só cuido de desenvolvimento de negócios. Então, eu fiz uma mescla de pesquisa de mercado com business plan e valuation. Com esse modelo, eu consigo fazer o cliente crescer e desenvolver, tá certo? Aham. Então, o que, que acontece? Nós temos aí alguns cases de sucesso, como, por exemplo, Xodó da Praça da Liberdade, que é um empreendimento tombado pelo patrimônio histórico aqui de uma praça que é a principal praça da capital, né, de BH, e nós fizemos desde a avaliação até a intermediação. Temos algumas consultorias de expansão em grupos de nome, né, expressivos aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o Grupo Cegos, o Grupo Carvel. Então, toda vez que eles precisam expandir, vamos diversificar, vamos comprar um negócio, eles me convidam para fazer a parte de consultoria. Se esse negócio tem sinergia, quanto ele vai agregar ao que eles já têm. Inclusive, o Xodó pertencia ao Grupo Carvel, que foi vendido por uma indicação minha, porque o gasto, né, o custo que eles tinham com essa operação era altíssimo. Né? O Grupo Carvel hoje, se não me engano, é o maior vendedor de peças de carro e de veículos de Minas Gerais. Né? Então, é uma concessionária aí de grande porte. Então, o que, que acontece? Fizemos essa indicação, a avaliação e a captação da pessoa que fez a compra. Todo esse processo foi feito pela Direcional. Então, vou entrar Vou cortar um pouquinho, William. Eu Sim. acho que ele vai precisar uma assessoria nesse sentido, de fazer a parte do valuation e até a intermediação de arranjar um possível alguém para investir na empresa, né? Eu vou ser sincero com vocês aqui, bem sincero mesmo, porque aqui somos colegas, né? Cara, não
conseguir um investidor para investir no mercado tradicional, que não é escalável, o que ele quer é escalonar. Escalonar é igual supermercado, eu posso abrir 100 lojas. Escalável é quando você consegue multiplicar o faturamento, ampliar a rede, sem investir em patrimônio. Não precisa de outro espaço físico, não precisa de outro espaço, não precisa de muito mais gente. Então, eu vou ser sincero, hoje, o que o mercado de investidor está procurando? Ele está procurando negócios escaláveis, ok? Mas nós temos no mercado alguns especialistas em franquear. Então, vamos falar de um famoso que todo mundo conhece, José Semezato. Ele especializou em fazer franquia. O cara desenvolve ali franquia, ele gosta de negócios escalonáveis, beleza? Só para entrar um pouquinho no negócio dele, ele tem um business plan que ele fez lá no Sebrae, e o business plan dele ele chama de 512, né? Que são 500 lojas em 12 anos. Então, assim, a escalabilidade tem. O que ele precisa mesmo é do dinheiro agora para ele, que nem você falou, investir em patrimônio é construir uma fábrica para ele desenvolver o produto nessa fábrica, né? Então, até para você entender um pouquinho mais, hoje ele só está vendendo no B2C porque ele não tem, vamos dizer assim, capacidade produtiva para ser tendo no B2B. E ele já tem até contatos com, por exemplo, Go Coffee, um monte dessas. Agora que não sei se aí em BH tá, mas aqui em Curitiba tá uma moda de lançar café que abre 3, 4 por esquina, né? Aqui tem café então ele já igreja. Tem um monte. Não, é verdade. E ele já tá com ele já tem alguns contratos engatilhados com essas empresas. Por exemplo, a Go Coffee é uma que eu acho que vai. Só aqui que no meu trajeto de vir para casa, para o escritório, que é uns 5 quilômetros, tem 2, né? Então, eu acho que a Go Coffee, se ele conseguir fechar essa parceria e atender no nível Brasil aí, ele tem um puta cliente já, né? Mas vamos lá. Só para você, vamos para eu entender, vamos situar o caso do seu cliente, do Horácio. Uma coisa é ele querer desenvolver franquia, beleza? Outra coisa é ele querer vender no B2B. É uma parceria para entregar. Aí ele não está fazendo nada de desenvolvimento, ele só virou indústria. Vender B2B, indústria. B2C ele vende na loja dele. Beleza? São dois caminhos diferentes. O business plan que ele tem nada a ver com a Go Coffee. O business plan que ele tem a ver com ele desenvolver lojas. Talvez ele encontrou no B2B um caminho para se capitalizar e conseguir concluir o plano dele. Eu não vejo que é a melhor opção. Por quê? O cara precisa, que o empreendedor, o investidor precisa, é foco. Se ele tem um plano, cara, pode ter desvio, pode ter variação, mas ele precisa seguir o plano. Se ele começa a fazer outras, porque aí ele está virando uma indústria. Eu vou fechar uma parceria com a Go Coffee para atender ela. Legal. Você desenvolveu sua loja para a indústria. Beleza? Isso não tem nada a ver com desenvolver franquias. E te digo mais, uma coisa é a expertise do seu cliente em criar o produto. Puxa, ele criou um produto, ele criou uma metodologia de venda, a loja, o jeito que a loja funciona. Show de bola. Não é essa expertise que ele precisa para conseguir desenvolver o business plan. Ele precisa de uma expertise de criador de franquia. Então, são vários caminhos que ele vai ter que percorrer e desenvolver para conseguir chegar a esse business plan, ao sonho dele. Mas a primeira coisa que ele precisa é clarificar o sonho. Cara, o que você vai fazer? Você vai fazer para quê ou você vai virar indústria? Não, eu quero fazer os dois. Beleza, vai fazer qual primeiro? Tem braço? Quem são os braços aí que você tem que vão te ajudar nesse... Isso aí, a direcional faz tudo. Aí nós vamos fazer uma leitura completa do empreendedor, do empresário, descobrir quem está com ele, as capacidades e as habilidades das pessoas que vão colaborar.
se tem alguém ou se tem que trazer alguém para o time, né, capitalizado com a possibilidade e a expertise, porque vocês falaram aí, a Sandra falou, a Alessandra falou a respeito dele não estar capitalizado. Isso é o menor problema dele. Ok? O problema dele é que ele quer fazer uma coisa que ele não sabe. Isso é o problema. É só isso. Dinheiro ele vai no banco, ele arruma um investidor, é o de menos. O problema dele ele quer desenvolver uma coisa que é um sonho. O Sebrae hoje é uma máquina de fazer papel. O Sebrae, você vai lá e te entrega 1000 projetos, se você quiser. Leva uma ideia lá para você ver. Tem gente lá para fazer papel. Verdade. Nós não temos no mercado hoje executores. Nós não temos pessoas com expertise que façam as coisas acontecerem. Isso é uma realidade. Uhum. Então, o empreendedor, ele apanha muito no caminho, ele perde tempo, ele perde dinheiro, que ele mesmo tem que fazer. Não tem um serviço para contratar. Qual que é o caminho que eu acho que o seu cliente deve seguir? Primeiro, ele ter uma conversa igual essa que a gente está tendo aqui comigo, para eu identificar algumas coisas. Pela nossa conversa, eu já identifiquei algumas coisas, mas conversando com ele, eu vou identificar muito mais. Com certeza. E aí, às vezes, eu não vou nem vender um serviço para ele agora. Vou dar uma instrução. Falar, olha, primeiro você precisa fazer isso, isso e isso. Porque da onde você está para onde você quer ir, não tem como pular fase. Você vai ter que construir um caminho. Perfeito, porque ele está bem ansioso, né? Ele fica ligando para a gente, porque ele assim, como ele precisa, ele quer crescer, ele está precisando se capitalizar e o negócio dele é para ontem, né? Ele Sem tem já um ofender. faturamento. Sem ofender vocês. Olha onde está a cabeça do empresário. Ele está ligando para a contabilidade para tratar de expansão. Exatamente. Ele não sabe nada. Não. Ele está perdido, ele não sabe nada. Aonde ele foi buscar crescimento? No Sebrae. Além dele não saber nada, ele não tem dinheiro. Sim. Então, já identifica o perfil. É um cara sonhador. É um cara sonhador, isso batalhador. William, eu e a Alessandra, a gente teve uma conversa com ele e a gente não conseguiu colocar isso na cabeça dele, que não adianta ele só querer sonhar. E uma coisa que nem você está falando é verdade, porque eu já até te adianto, a gente está tendo essa conversa, que ele vai ter uma conversa de 3 horas com você e vai falar a mesma coisa que a gente está falando, entendeu? Eu estou acostumado, porque todo cara sonhador, as conversas são longas. A maioria dos meus clientes são empreendedores, eles estão sonhando e almejando alguma coisa. O meu papel é trazer o cara para o humus. Humus é o quê? Bota seu pé no chão, meu querido. Vem cá. Da onde você está para onde você quer ir, a caminhada é longa. Então, como que corta caminho? Qualquer coisa que você for fazer na vida, amigo, consultores, mentores, investidores, são nomes que vão te ajudar a cortar caminho. Por quê? Porque ele já fez, ele sabe como faz, ele tem dinheiro e ele tem expertise. O melhor caminho para o seu cliente é ele encontrar um parceiro com expertise. Mas primeiro, antes disso, precisa fazer um trabalho para ele saber o que ele quer. Porque dependendo da conversa, e aí eu tenho anos de experiência fazendo isso, dependendo da conversa, ele vai sair da conversa comigo desanimado. Ele vai falar, nossa, não é isso que eu quero mesmo, eu só estou querendo tranquilidade financeira, só estava querendo se sentir um pouco mais de segurança. Se a minha loja estivesse faturando 300 mil, eu ia estar buscando isso. Então, eu vou colocar ele em algumas situar ele, né? Situações que ele vai falar, opa, peraí. Então, eu falo com ele, falo assim, ó, tem um cheque aqui de 1 milhão. Esse 1 milhão é seu, eu vou te entregar. Você vai investir nesse projeto? Provavelmente ele vai falar, não, porque ele mesmo não acredita muito no projeto, ele está buscando alguma coisa. Então, o empreendedor, ele sonha muito, mas ele tem dificuldade de fazer porque ele tem pouco conhecimento. Perfeito, tanto é que ele falou assim, se vier alguém com expertise, tudo bem, mas tem que comprar a ideia. Mas daí, se for para fazer a franquia, eu tenho já um business plan, mas eu sei que isso vai ser na sequência, agora eu quero crescer e poder atender a indústria, digamos assim, né, esse segmento aí que eu posso atender. Esse caminho, essa função nossa, no caso, mais a minha do que as suas, né, porque as suas é escrever, é fazer o cara descobrir o que ele quer fazer.
E é impossível fazer tudo. Provavelmente ele não consegue desenvolver nem a indústria. A verdade é essa. Nem a indústria ele vai conseguir desenvolver. Para ele, se ele fechar um contrato desse aqui, para ele ter sucesso, ele vai ter que trabalhar 4 horas. Ele não vai poder dormir porque ele não tem condições de atender. Ele vai ter que se desdobrar para conseguir fazer um projeto só. Não deve ter braço. Não deve ter gente lúcida do lado auxiliando, porque senão o cara já estava mais na realidade. Então, assim, quantos anos que ele tem, o Horácio? Aproximado. Ele deve ter aí entre os 50 e 60 anos. Não é aventureiro, assim, sabe? Ele é argentino, só para te situar também, e eu acho que até pelo fato dele ser argentino, uma personalidade mais forte, é que não deixa ele escutar muito, assim, né? Ele fala muito, ele tem muito problema em falar assim, já sou brasileiro, faz mais de 20 anos que eu tô aqui, só que, sabe, eu não acredito na política, eu não sei o que lá. Então, de vez em quando dá vontade de falar assim, cara, mas se você tá vivendo aqui, você tem que confiar mais no país, né? Ou dá vontade de falar, volte lá pro teu país que tá melhor, né? Lá deve estar melhor do que aqui. Pois é. 50 anos, gente, 50 anos, com esse perfil que vocês estão me passando, eu não tenho vontade nem de fazer a reunião. Porque vai ser um cara assim, com muita dificuldade de ouvir. E provavelmente por isso ele não saiu do lugar. Não tem como caminhar o empreendedorismo no Brasil. Ele ganhou uma profissionalização tão grande que não tem espaço para amador. Você começa a desenvolver um negocinho, vem alguém e te engole, traz um negócio gigante, muito maior do que o seu. Então não tem espaço para amador. Como é que corta caminho? Procurando os experts, procurando quem entende fazer o que você quer fazer, essa pessoa validando a sua ideia, que é isso que ele falou, a pessoa tem que comprar a ideia. Não, ninguém vai comprar. Profissional não vai comprar a ideia. Aí você vai achar algum bobo na rua e contar uma história para ele acreditar. Profissional não compra ideia. Profissional valida a ideia. O cara vai falar, cara, sua ideia faz sentido, só que depois que ele validar a ideia, ele vai validar a viabilidade econômica. Olha, sua ideia faz sentido, só que não dá dinheiro. É legal, mas não vai dar dinheiro. A gente não vai desenvolver um negócio que não dá dinheiro. Ou talvez valide que a ideia é boa e que dá dinheiro. Cara, o empreendedor ele precisa estar disposto a ouvir a verdade a respeito que ele está querendo desenvolver. Para quê? Para ele não ficar dando murro em ponta de faca. Senão ele vai ser só mais um comerciante comum, que provavelmente será engolido ao longo do tempo. Por quê? Por causa desse profissionalismo no empreendedorismo. Cada vez tem mais método, cada vez tem mais expert, cada vez tem mais capital disponível para os experts. Então, eles vão engolindo os pequenos. Você pega as redes de supermercado, virou uma briga entre gigantes. Né? Você não tem mais aquele mercadinho que tinha perto da sua casa, ali você não tem. O supermercado virou uma briga entre gigantes e o detalhe, eles vêm engolindo as outras coisas que tinham pequenas. Então, você tinha um cara que era sacolão, que é um pouco mais complicado. O supermercado está começando a trazer isso para dentro dele, cada vez ampliando mais. Então, a gente desenvolve pontos comerciais aqui. Supermercados, antes eles queriam lojas com 3 mil metros, passou para 7, agora eles estão falando em 15, 20. Por quê? Porque o cara precisa de um estacionamento gigante, ele precisa de uma loja gigante, que ele quer fazer tudo. Então, o que acontece? Esse empreendedor pequeno, que é o sonhador, que é o cara que tem aquela ideia, que está batalhando já tem um tempo, que ele tem uma expertise no que ele está fazendo e quer crescer, não tem espaço para ele fazer isso sozinho. Sozinho tem, vai queimar um puta capital, se tiver o capital. Vai queimar, porque ele vai brigar com um cara que está cheio de método, de metodologia, de conhecimento. Então, ele vai queimar capital para ele aprender. Mas é pagando que aprende, não tem outro jeito. Mas não é o melhor caminho. Qual que é o melhor caminho? Cara, busca um expert, faça uma parceria. Você não vai perder tempo, não vai perder noite de sono e não vai perder dinheiro. São coisas que eu acredito que são as mais valiosas. É o quê? Mentoria e consultoria. E em terceiro, assessoria. O cara, se ele investir a grana dele nisso e tomar pau no projeto,
foi muito mais barato do que iniciar um projeto que não vai dar certo. E gastar 5, 6 anos da vida para falar assim, vou ter que vender isso aqui para alguém por um preço de banana, matar um sonho, a frustração muito maior a médio prazo. Desgasta, né? Uhum. Então, assim, primeiro passo, fazer uma reunião com o Horácio e entender se ele deve ou não comprar uma consultoria, tá certo? Porque não adianta vender consultoria. A nossa metodologia da direcional é 100% sucesso. Eu não quero vender nada para ninguém que não vai dar certo, porque isso vai diminuir minha pontuação. Né? Aqui a gente trabalha com sucesso do cliente. Então, de repente, às vezes a gente já aborta na primeira reunião, fala, olha, não vamos te vender consultoria, fazer um laudo da reunião para ele, explicando. Eu gravo todos os vídeos das reuniões, a gente envia para ele, porque isso que eu estou falando com vocês, imagina ele ouvindo, e depois ele reouvindo e reouvindo, para o cara ir se situando. Eu sei porque os empreendedores fazem isso, tá? Eles ouvem a reunião, depois eles ouvem de novo, aí eles mandam mensagem para tirar dúvida. Então, acho que a primeira coisa é uma reunião para ele botar os pés no chão. A gente descobrir quanto ele realmente tem de capital, se ele tem perfil para aceitar um sócio, ainda tem isso, tá? Tem isso também. Sua ideia é boa, sua viabilidade econômica é boa, seu plano é completamente só, certo? Mas o seu perfil pessoal, seu mindset, não foi configurado para ter sócio. O sócio não vai entrar com você, porque ninguém quer ter um sócio que não tem resiliência, que não muda de opinião, que não está aberto a ouvir. Então, o investidor, o expert, ele já tem isso tudo desenhado. Ele vai chegar, na hora que ele vê que a pessoa não tem perfil para a sociedade, ele não coloca o dinheiro dele. Porque senão ele vira um escravo de uma situação. Então, a expertise da direcional é o quê? É esse conjunto de informações que eu passei para vocês, a gente consegue ler isso no empreendedor em uma reunião. E não só ler, a gente consegue saber se dá para mudar ou não. E se não der para mudar... Eu investiria meu dinheiro nele. Oi? Eu mesmo investiria meu dinheiro nele, porque tudo isso que você está falando é o perfil dele. Show de bola. Aí eu te falo, eu não vendo nada para ninguém que eu não compraria. Então, provavelmente, eu vou fazer uma reunião com ele, porque todos merecem, têm direito, e vou falar, cara, eu acho que não é o momento, eu acho que você não está preparado, dou uma direção para ele, olha, siga por tal caminho, que talvez você vai chegar lá, mando alguns vídeos de mentoria, não meu, mas de outros profissionais, para ele poder começar a ouvir e explicar para ele, cara, se você não mudar seu mindset para essa nova posição que eu estou te mostrando, ninguém vai investir em você. Né? Tem um ditado no mercado de startups que fala o seguinte, ideia é 50 centavos a baseada. Porque tem ideia demais, porque tem muito problema no mundo para resolver. Então, ideia é o que mais tem. Precisa da pessoa para executar a ideia da maneira adequada, fazendo ela dar lucro e sendo compatível com outras pessoas, porque sozinho você não consegue fazer nada. Perfeito. O mercado corporativo hoje exige das pessoas. O que o mercado corporativo mais exige das pessoas? Comunicação. Se você não souber comunicar, não souber conviver, não tiver boa convivência para receber e transferir influência, você está fora. Ah, mas fiz MBA nisso, naquilo, naquilo. Tá, amigo, mas o conhecimento seu é só para você. Se você morrer, nós estamos falidos. Você não consegue transferir as coisas para as pessoas. Verdade. Sim. Entende? Então, assim, o relacionamento é uma exigência do mercado, tanto para o colaborador, ainda mais para o sócio. Então, assim, qual o caminho? Podemos fazer nossa parceria, vai ter vários outros clientes, né? Vocês podem divulgar o nosso trabalho. É um trabalho de longo prazo, que é lucrativo, é um ramo bom. Falhou teu áudio. Não parou. Aqui também parou de sair o áudio. Acho que travou a internet. Acho que ele caiu.
Aqui, eu tô escutando você e a tua imagem tá indo bem. Agora dele já não. Dele parou tudo. Será que caiu? Mas assim, é mais ou menos o que ele está falando ali. Eu concordo com tudo que ele disse. Sim, perfeito. Só eu quero ver o outro concordar com tudo que ele está falando, né? Ah, mas é bom que tem um terceiro falando, né? Talvez seja até isso, né? Até esse direcionamento que o William está falando, uma pessoa que não seja do convívio dele ali, e E fale numa isso para conversa já ele, fala. Uhum. porque é um sonhador, né? Então, Yeah. tem a parte de vender a sociedade, vender a ideia da franquia, vender a ideia da expansão da fábrica. Eu acho que isso teria que É ser tanta separado. coisa, sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, se precisa de dinheiro agora para quê, né? Uhum. Está esperando alguém aqui? Não, eu não. É a mulher que vai limpar aqui. Ele caiu mesmo, disse que já entra. O ruim é que a agenda dele é meio chata, pelo que você falou, né? Ah, a gente já vê com ele um outro horário. Geralmente que a gente já vê também com o Horácio e com ele um outro horário. Acho que era o que tinha disponível ali na agenda Não, dele. mas O vamos pegar. Davidson trabalha com Ilha? Tem um. A Bom gente, dia, Aqui, ó. Ah, bom dia. Você trabalha com William, Davidson? trabalho, eu tô começando a trabalhar com ele agora, aí eu tô fazendo um treinamento, Ah, que legal. aí eu tô Seja bem-vindo. acompanhando. Ah, Obrigado. sucesso aí. Aí ele teve um problema na internet, mas já tá retornando. Ah, sim, ele tranquilo. falou aqui para mim no WhatsApp. Tá ótimo. Internet sempre acaba, é bom, mas acaba deixando a gente na mão, bem na hora das reuniões, dessas travadas aí, derruba. Exatamente. Mas eu acho ali que com o William, ali é melhor a gente ver a disponibilidade dele, marca e decorar são horários que lute para estar no horário que a gente. Sim, com certeza. Ô, pessoal, tudo bem? Oi, deu certo agora? Meu computador reiniciou aqui sozinho. Ah, sim, atualizando do Tela nada. azul, Uhum. tela azul, sabe? Sei, Exatamente. que medo, né? Tá bom, tô Aham, acostumado. Pessoal, mas então, só para a gente finalizar, né? Vou tomar o tempo seus não. imagine. Eu acho assim, olhar a disponibilidade do Horácio, marcar uma agenda com ele dessa aí de umas 3 horas, né? E trazer ele para dentro da realidade. Sim. Cara, Até a olha, gente você não estava tem comentando, um dinheiro, terceiro falando numa outra realidade e de repente situa ele melhor do que a gente que está ali dentro fazendo a contabilidade, está no dia a dia com ele, né? sim. E também o seguinte, né? A maneira como a gente chega para conversar com o empreendedor, vocês são o parceiro deles. Ele quer convencer vocês. Eu sou a Isso. autoridade no assunto. Eu vou instruir ele. Eu já vou me posicionar com ele como, cara, eu vim aqui para Pra... avaliar se o seu negócio faz sentido, isso que você quer ou Isso, não. perfeito. Entende? E aí ele vai ouvir com outro ouvido. Ele vai Diferente. falar: opa, tem um especialista, conseguiram um especialista para me ajudar. E aí talvez ele Exatamente. já ouça, tipo assim, nossa. E aí o poder de convencimento dele diminui um pouco, que todo empreendedor tem a persuasão na veia, né? Mas talvez diminua um pouco e ele ouça mais os conselhos.
Eu não estou falando que o caso dele não tem solução, mas eu tenho que conversar com ele, né? Mas uma coisa é fato. Ele está descapitalizado. Dificilmente... Isso daí é só até para colocar um pouquinho mais a par aí, ele está para pegar um Pronamp agora, nesse mês de agosto aí, mas vai entrar uns 200 mil mais ou menos ali. Então, talvez seria esse dinheiro que ele teria para viabilizar tudo que for para fazer relacionado a essa expansão, digamos assim, né? Eu acho que o caso dele, vamos lá, o caso dele, a primeira coisa, a gente não pode ser desumano, né? O cara tem um sonho, a gente tem que entender o sonho dele. Primeira coisa, tem que entender o que é possível ele fazer do projeto que ele tanto sonha. Talvez em 20 anos, sendo realista, nem otimista, nem viajando, mas sendo realista, talvez em 20 anos ele consiga o que ele quer. Como? Passando por etapas. Cara, eu vou criar indústria porque eu vou aumentar meu faturamento. Porque com uma lojinha, gente, ele não vai fazer isso com uma loja de empada. Infelizmente. A ideia dele, inicial, dessa loja que ele tem em São Paulo... Ele tem em São Paulo e tem aqui. Validar o formato da modelo. Entendeu? Assim, ele é que nem você falou, ele está meio perdido, ele precisa de uma direção, pelo que eu vejo, assim... Mas quem validar? Ele mesmo vai validar? Não. Não vai, ele não está validando. Ele está iludindo a cabeça dele. Entende? Ele não... presta atenção, o perfil do Horácio é o seguinte, ele não vê defeito em nada que está fazendo, tudo é perfeito. Ele não está fazendo gestão de risco. Ele não está contando com margem das coisas dar errado. Ele acha que tudo vai dar certo. Cara, é exatamente o contrário. Tudo vai dar errado. Qual saída você vai ter para tudo que vai dar errado? É isso que o empreendedor precisa preocupar. O que vai dar certo não precisa você pensar. E no caso dele, ele está colocando os pontos de tudo que vai dar certo. O convencimento dele é falar para vocês assim, não, isso vai dar certo, já tem essa ideia, tem o plano, tem isso, tem aquilo, tá. O que vai dar certo não interessa. Se calculou que vai dar errado, ele não vai ter nenhuma resposta. Ele vai falar, não vai dar nada errado. É claro que vai dar tudo errado. O certo é que vai dar tudo errado, cara. Qual a saída que você tem para quando tudo der errado? Não tem, porque ele acha que não vai dar nada errado. Então, a gente precisa pôr ele com os pés no chão, fazer o cara voltar para a realidade e aí construir um plano. O business plan dele, eu garanto para vocês, é para 3 ou 5 anos. Beleza? Impossível. Impossível. Com 3 ou 5 anos, fazer um projeto escalonável com uma pessoa que não tem expertise é impossível. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar ele para conseguir receber um sócio investidor. Até isso que eu ia te perguntar, geralmente, quanto tempo dura uma consultoria, como que é feito esse acompanhamento, tudo vai dependendo do perfil. Vai dependendo do perfil. A consultoria inicial, para a gente descobrir se esse cara consegue ou não captar um sócio, ela demora em torno de uns 15 a 30 dias, dependendo de cada perfil. Dessa consultoria, a gente vai traçar um caminho para esse empreendedor de 6 meses e vai monitorar ele mês a mês, se ele está conseguindo cumprir as etapas. Tá. Se ele cumprir as etapas, com 6 meses, a gente conversa com ele de novo e passa mais algumas etapas. Então, eu estou te falando que no mínimo para ele conseguir um sócio é 1 ano. Antes disso, não. Por quê? Certo. Porque ele não tem perfil. Ele não tem perfil ele tem que amadurecer, né? Ele vai ter que amadurecer. Se ele seguir as etapas em 1 ano, e quase ninguém segue as etapas para conseguir em 1 ano. Essa é a realidade. Sim, eu imagino. Não segue. O cara, quando chega no 4º mês, ele fala, eu não preciso disso, não. Eu consigo sozinho, eu vou dar meu jeito. E aí acaba parando, desistindo. É uma coisa legal que acontece com a gente aqui, sabe o que é? Não, depois de 2 anos o cara volta. Aqui, eu queria seguir aquelas etapas lá, vamos retomar o trabalho. De ter parado, né? Por quê? Porque ele quer cortar caminho. Entendi. Gente, se tem uma coisa que nós não conseguimos mudar, chama-se tempo. Ele tem que respeitar o tempo das coisas acontecerem. Não tem como adiantar uma coisa e nem como atrasar. É fazer no tempo certo. Isso é o ideal. Então, ele vai precisar entender
Isso. E normalmente acontece o que eu estou falando para vocês. Ele abandona porque ele quer ir mais rápido, ele quer conseguir mais depressa, e daí 2 anos, daí 1 ano, os mais espertos voltam em 6 meses. Quando volta em 6 meses, eu fico feliz. Falo, olha, esse cara já viu que não é bem igual ele achou que ia ser. Então, assim, empreender hoje no Brasil e no mundo, né, virou metodologia. Tem que ser profissional. Senão você não vai conseguir brigar com os grandes. Inclusive, não só ser profissional. Você tem que buscar parcerias melhores que você. Com certeza. Esse é o jeito de cortar caminho. E as coisas estão muito rápidas. Até para isso tem que estar preparado. Verdade. E o caso dele, pelo visto, não está, né? Não, ele tem um perfil bem, bem difícil, assim, né? Aquilo lá que você falou mesmo, ele quer te convencer que a ideia dele é boa e você tem que comprar a ideia e simplesmente ir lá e dar o dinheiro para ele, que você gostou da ideia dele. Como se a ideia dele fosse inovadora, ele chega até a comentar que ele é uma startup. Aí a gente ficou olhando e falei, ai meu Deus, da onde que o senhor me tirou isso, não, né? Startup mas, não é. Isso aí você pode ter certeza que é fato. Com startup, certeza. Como é que vai vender empada pelo celular? Não é startup, entendeu? Então, assim, pode ser um cliente que tenha sucesso, eu estou apostando em uma coisa, em um fator aqui, que é os 50 anos. Sim. É como o Juliano disse, não é um aventureiro. Talvez na hora que ele ouça um profissional, que ele entenda que é uma autoridade no assunto, ele fala assim, não, eu estou disposto eu sei, eu já sabia isso. Eu sabia que ia dar coisas erradas. Eu não medi o quê, mas eu sabia, eu preciso de ajuda. Isso pode acontecer, né? Aí, talvez, é um cara que siga o plano. Ele não tem muito tempo para perder, né? Exatamente. O cara de 30, de 40, ele quer correr. Que ele não sabe que tem que respeitar o tempo. O de 50 já conhece mais a respeito do tempo. Ele já sofreu mais, ele já viveu mais, ele vai falar assim, opa, eu não vou, então eu vou queimar meu dinheiro, eu vou pegar 200 mil, se eu colocar eu vou perder, opa, peraí, não quero perder, o que tem que fazer? Então aposto que talvez essa maturidade dele possa colaborar com ele. Assim espero, né? Sim, também esperamos. Agora me diga uma coisa, William, quanto que você cobra para essa reunião dele? Depois, como que fica essa questão do acompanhamento? Porque essa reunião, essa primeira reunião, a gente não cobra nada. É para fazer a leitura do perfil. Diagnóstico, né? Isso. Do diagnóstico, a gente vai fazer um orçamento. Entendi. Ok? Um acompanhamento desse pode custar entre 2 e 20 mil. Vai depender de quê? Vai depender de uma porção de fatores que eu vou identificar na reunião que esse empreendedor vai precisar. Perfeito. Né? Inclusive, no caso dele, não tenho dúvida, já te adianto, precisa visitar as lojas em loco. Para entender essa validação que ele está fazendo, é presencial. Claro. Né? E não só entender a validação, entender em que ponto ele está, que ponto comercial. Esse business plan do Sebrae, para papel, eles são bons. Provavelmente tem ele nem apresentou para a gente, mas eu acho que não deve ter muita coisa, não. Deve ser bem raso, bem superficial. Vamos lá, é de graça, né? Já começa por aí. Começar. Eu acho que no máximo fizeram uma pesquisa de mercado, assim, mas um business plan mesmo de crescimento. Eles pegam um plano de outra empresa do mesmo modelo lá e colocam o nome dele. Então, assim, não serve para nada. Então, no caso dele, a gente precisa de visita presencial, isso é fato. Claro. Não tem outro método de ajudar ele. Porque ele tem São Paulo, que é uma loja já montada, bem bonitinha, e a outra é aqui em Curitiba, que é da São Paulo, capital? Capital, né? É capital, né, Juliano? Capital. Acho que é perto do Brooklyn ali, pelo que ele falou da última vez, né? Ele queria atingir a região do Brooklyn, eu acho que é ali perto do Brooklyn. Entendi. Cara, dependendo do jeito que tiver o modelo dele, a gente consegue um parceiro. Ele já tem uma loja em São Paulo faturando, então talvez a gente pode conseguir um parceiro para ele com a expertise de franquear. Porque ele precisa investir em marketing, porque se veja bem, ele vende uma coisa que não é novidade para ninguém, é empanada, né? E não tem barreira de entrada. Não. E é isso que ele aposta muito, entendeu? Ao mesmo tempo, ele acha que tem muito a crescer porque é empanada argentina, que ele considera original. Na verdade, o diferencial dele, que ele tem na cabeça dele,
que a receita da avó dele é única, entendeu? Então, ele acha que está vendendo um produto único. Realmente, é muito bom, assim, é gostoso. Só que eu acho que não deve ser difícil você encontrar uma empanada melhor do que a dele. Deixa eu te Não é explicar. nada de... A dele poderia ser a melhor do mundo. Não é o produto, beleza, que faz com que a venda aconteça. Isso aí é a Perfeito, realidade. concordo. O produto que se dane, tá cheio de gente vendendo porcaria, bilhões, todo mês. Então, Pior. o produto não é o que vai definir o sucesso do cliente. O que vai definir o sucesso dele é a expertise que ele estiver desenvolvendo. Cara, você quer fazer o quê? Você quer vender franquia? Esquece. Você tem um produto mais ou menos, não precisa ser o melhor do mundo. Se o produto Tanto é bom, você precisa ser expert em vender franquia. O que vende franquia? Marketing. Isso Beleza? mesmo. Foi o que eu comentei com ele. Você vai ter que fazer marketing. Isso aí. Então o cara vai precisar. Primeiro, você saber o que é da vida. Ah, não, eu preciso ter um produto top, que tenha durabilidade boa, porque eu quero agredir a indústria. Opa, então esquece o marketing, vamos focar no produto. Sim. Ok? É diferente. Porque você pega o Burger King, que vende um sanduíche de papelão, o McDonald's, que parece papelão, aquele negócio industrializado, e vende bilhões. É verdade. Mais uma coisa vender é marketing. Né? A gente não vende o produto, a gente vende a caixa. A caixa, isso mesmo. Beleza? Se a caixa for boa, não é porque eu estou no mercado de cartonagem que faz embalagem, não, mas se a embalagem for boa, pronto. Vende muito. O cliente não compra aparência. o produto. O cliente só compra o produto, ele paga por ele, mas ele só compra de fato quando ele usa. Então, né, no caso dele, se ele quer vender franquia, é um modelo. Se ele quer vender B2B, é outro modelo. Tem que descobrir o caminho e o que o dinheiro dele dá para fazer. Perfeito. 200 mil não é muita coisa, né, gente? Não é nada, não é muita coisa, é pouco dinheiro. Sim, ele quer 500 mil. Eu falei para ele, 500 mil também não é muito, mas depende do que ele quer. Se fosse uma startup, 500 mil, dava para ele fazer alguma coisa. Ele tá no mundo real, 500 mil, gente, dá para abrir uma rua. Sim. Não é muito dinheiro para você Não é, eu falei para ele, não é muito, não, né, Horácio? É pouco dinheiro. O que mais tem no mercado é dinheiro, gente. O problema dele não é dinheiro. O problema dele é que ele não é expert no que ele está querendo fazer. Ninguém vai pôr dinheiro nele. Tem muito dinheiro, tem. É igual tem muito emprego. Ah, o índice de desemprego tal. Claro, as pessoas não sabem fazer nada. Sim. Tem 1 milhão de vagas, mas não tem ninguém para poder cobrir essas vagas, né? Como é que fala? Cobrir a vaga, não tem. Não preenche, né? Não preenche os requisitos. Então... Eu tenho vaga aberta lá no meu LinkedIn. Chega os currículos e eu falo, caraca, essa pessoa não... Por isso que ela está desempregada, ela não sabe isso que eu quero. E ela não está dizendo que as pessoas estão precisando. Então, assim, a conscientização ainda no Brasil em relação à educação e preparo para a oportunidade é muito pequena. Então, assim, a gente tem emprego. O índice de desemprego é alto? Mas a gente tem emprego. As pessoas não estão preparadas para substituir, para né, assumir aquela posição. Então, acho que é isso. Agora, eu vou agradecer de vocês aí, Alessandro e Juliana, vocês fazerem um contato com o Horácio. Ah, não, com certeza. A hora que a gente falar, ele vai ficar eufórico. Gostaria que vocês tentassem olhar com ele isso para um negócio fora do horário comercial. Tá bom. Porque ele vai demorar, entendeu? Eu já sei que ele vai demorar, então vamos tentar, não, mas a gente pode delimitar, falar para ele, ó, 1 hora e meia para você. O problema dele maior é o seguinte, o horário comercial dele é totalmente o oposto nosso, né? Ah, é verdade, ele trabalha acho que a partir do meio-dia, 1 hora. Mas pode ele vai até a noite da manhã, 6 horas da manhã, entendeu? Deixa eu te explicar. Não adianta delimitar o horário que a gente vai fazer reunião e vai resolver. Tá bom. Aí é psicologia já. Ele precisa desabafar para mim para acreditar no que eu vou falar, entendeu? Verdade. Porque senão ele vai falar, esse cara tá falando, nem ouviu minhas ideias e já tá falando. Ele não vai me respeitar, entendeu? Ele vai achar assim, que eu tô falando coisas que não tem a ver com ele. Então já conheço aí essa... Já conhece bem. Tem que ouvir, tem que ouvir. Para poder ajudar, tem que ouvir. Legal. Senão o cara não te respeita. Vai falar... O cara nem me conhece, falando um monte de coisa. Isso aí. Tá bom.
Não, mas a gente vê com ele, Juliano, daí ele que abra uma exceção aí num horário no final do dia também, que Não, fica pode mais ser pela manhã. tranquilo. Pela Tá. manhã também é tranquilo, tipo 6h30, Uhum. 7 horas, se ele puder, que aí dá umas Uhum. 2 horas, 2h30 de reunião. Tá Aham, ótimo. e aí ele fala bastante. Tá bom. Beleza. Obrigada, então, William. Acho Falou, que Juliano. essa Obrigado, semana a gente Alessandro. já fala com você de novo. Obrigada pelo teu tempo aí, Nada, que precioso, isso, foi um pelas prazer. dicas. E a Tamo gente já junto. volta a conversar essa semana novamente. Tá, joia. Bom dia Obrigado, um para você, abraço, boa Pessoal, pessoal. boa semana. Até semana. mais. Prazer. Tchau. Finish. Ô, Devinho, Oi. pegou a visão? Essa vai dar um monte de material, não vai? Bastante. Essa daí foi Top, né, velho? muito boa. O pai sabe, né, filho? Caramba. Demorou, então. Se embola aí. Falou, Ou, tchau. o rapaz lá mandou mensagem, o que era da reunião de manhã. Ele tá querendo marcar uma reunião por telefone. Aí agora ele falou opção de videochamada. Eu acho que ele tá com vergonha de conversar.